Salve, rapaziada, tá começando mais um Why So Podcast. Estamos aqui, eu, Nando Nelson, meu amigo Lucas. Tudo bem, bom, Nando? meu querido? Bom absurdo? Bom absurdo. Bom, bonito, gostoso. Não, gostoso, não sei. Antes de você estar apresentando o nosso convidado, pedir pra você, meu querido, minha querida, se inscreve no canal, curte, compartilha, que é muito importante pra gente, né, Lucas? Lucas? Perdão que eu perdi o contexto aqui. eu dei uma travada ali, é porque o nosso diretor fez um gesto, movimento ali. Fez um movimento, eu falei assim, vai, peraí. No estilo ragatanga. É. E aí a gente perde todo o contexto. Não esquece de comentar aqui embaixo, não, deixar todo o que você acha. Pode mandar perguntas pra gente também. Dá uma dica de convidado. Critica a gente. Se você não gostou desse conteúdo também, compartilha ele com alguém, só pra sacanear com esse caboclo também. Lucas, hoje eu tô feliz, cara. Eu tô muito feliz, viu? Hoje você trouxe nosso convidado, né? Foi, cara, foi assim, poxa, o cara, vou dizer, um cara especial na minha vida. Por quê? O cara foi meu professor. Foi seu professor. Uma das Professor poucas de quê? aulas. Química. Uma de das química. poucas aulas que eu prestava atenção. Tem isso, eu tive alguns professores no ensino médio, no fundamental, que eu gostava mais que os outros, era normal mesmo. Tinha uns que eu odiava mesmo, né? Mas tinha outros. No meu caso era professor de história, o Cristiano Metralha. Um abraço pra você, Cristiano. Eu só lembro de um professor de história, porque o nome dele era Hilário. 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 Como não esquecer o nome dele, né? Então hoje quem vai apresentar o convidado é você, não sou eu. Poxa, cara, com prazer, eu tô aqui com o Olegário Augusto. Olegário. Muito obrigado pelo convite, né? Muito obrigado, Lucas. É um prazer assim a gente poder falar sobre a polícia científica e um prazer também estar aqui com você, Nando. E obrigado pelas palavras, viu? Cara, satisfação demais, mano. Obrigado mesmo. Porque isso, muitos anos, engraçado, o cara sai da, tipo, eu tinha uns 15 anos, hoje eu tô com 32, nisso aí já virou policial. Muita coisa acontece em 15 anos, né? Muita coisa muda. E eu, Legário, como é que você tá, meu querido? Eu estou bem, né? Como você disse, eu fui professor, sou professor ainda, eu acho que essa parte você não sabe. Eu ainda sou professor da rede estadual de ensino. Sério? Até hoje. Perito o dia inteiro, 24/7, né? A hora que chamar tem que ir. E à noite eu dou aula no colégio, lá no centro de Aparecida de Goiânia ainda. E de química ainda, a aula? De química. Legal. E outra, o Olegário, mano, além de químico, técnico científico, era artista plástico, mano. Não, é multifacetado. Mano, eu já falei do xadrez, né? Sim. Mano, ele mostrou uma estátua gigante. Deixa eu ver como é que o cara faz um trem desse. Como é que faz um trem desse? Como é que tem a concentração? Mas eu acho que eu perdi tal. a mão, viu? Perdi a mão de fazer a arte mesmo, assim. Mano, é igual andar de bicicleta. Eu desenhava, de vez em quando, se esforçar muito, sai uma coisinha ou outra. No último episódio eu vi o desenho mesmo que você fez. Viu um desenho bacana, né? O desenho mesmo que você fez no caderninho que eu tava utilizando pra perguntar pra nossa colega sexóloga. Eu vou leiloar esse desenho, viu, gente? Já joguei fora. Já Da mãe eu desenhei outro. Eu desenhei um super saiyajin de piroca. Vai tomar no cu, bicho. Mas enfim, Olegário. Fala um pouco da gente, como é que... Da onde surgiu o Olegário? Como surgiu essa veia pra dar aula? Como é que apareceu esse negócio de ser policial na sua vida? Então, Nando, o negócio é o seguinte. Eu sempre gostei da área de ciências da natureza. Matemática e ciências da natureza sempre eu gostei muito. E o meu primeiro curso que eu fiz na UFG foi física. Então, fiz 3 anos de física, acabei não concluindo o curso. E depois eu fui me graduar, né, formar em ciências biológicas. Então, assim, apesar de ser professor de química, eu tenho uma pós-graduação em química, eu sou graduado realmente em biologia, sou biólogo. Eu e minha esposa, nós somos biólogos, né, os dois. Inclusive, a conheci na faculdade. História, amor de faculdade. Exatamente. Os meus amores de faculdade ficaram na faculdade. Cara, se eu tivesse feito faculdade, eu comecei algumas, mas muitos anos depois, meu amor por baleias, gente, eu sou fissurado por baleias. Até por Me isso interessei. Você gosta tanto de mim, então? Sim. Que otário. Tipo assim, eu pensei em fazer biologia marinha. Sério? Biologia marinha. Especialização oceanógrafa em baleias.
Só que ia ter que mudar lá pro sul e tal, né? Mas enfim, não era pra ser. Aham. Mas eu me interessei pela... Ah, interessante. biologia. Caraca, eu não sabia disso não, bicho. Ai, cara, eu sou... Multifaceta. Muitas facetas também. E aí eu então fiz biologia e quando não, assim, eu não tinha vontade, nunca tive vontade, aquela vontade de ser policial, né? Eu tive um sonho desde sempre de ser professor e tinha atingido o meu objetivo, que era ser realizado esse professor, sonho, né? E aí um belo de um dia lá por volta de dezembro de 2014, eu vejo um edital, estou sapeando no Facebook, vejo um edital aberto de perito criminal para a Polícia Científica de Goiás. E assim, para quem está aí em casa assistindo, que é concurseiro, sabe que assim, a sua preparação para passar num concurso desse nível de perito criminal é uma preparação muito longa, né, geralmente. E eu fiquei sabendo do concurso em dezembro de 2014 e a prova era dia 8 de fevereiro de 2015. Portanto, não tinha muito tempo ali, né? Do momento em que eu soube do edital até o momento em que seria a prova. Então, eu tinha pouco tempo de estudo. Pouco mais de 2 meses. E aí, como eu era professor, já tinha dado aula de química, física, biologia, matemática. Então, essas áreas eu não gastei energia de concurso para essas áreas. E aí eu foquei na parte que eu nunca tinha visto na vida, que era criminalística, medicina legal, direito, né, o CPP, Código de Processo Penal. E aí foi esse o meu foco. Então, assim, eu tive a sorte de, como professor muito tempo, não ter que gastar tanta energia estudando essas matérias. Uhum. E aí fui bem sucedido no concurso, né, um concurso difícil. Quem pode prestar esse concurso? Então, você me fez uma pergunta difícil agora. Porque antigamente, no meu concurso, qualquer pessoa com graduação podia prestar. Eu entrei como biólogo, mas nós temos colegas que entraram como musicoterapeuta, como psicólogo, como... Musicoterapeuta da Polícia Técnica Científica. E excelente perita de local. Não, eu imagino. Exatamente. Mas como é que agrega isso no trabalho, né? A formação. E tudo agrega na perícia. Toda a forma de conhecimento que você imaginar agrega na perícia criminal. E aí, só que, por força de lei, agora tem um rol, acho que de uns 20 cursos superiores que são permitidos para se ingressar na Polícia Científica de Goiás. Eu lembro do Salada, que é aquele perito criminal de São Ricardo Paulo. Salada. Ele é engenheiro civil, não é? Se não me engano. Eu não sei a formação. Eu acho que ele é engenheiro civil. É? Que é a formação dele. Mas isso, assim, Ele tem pega 40 só caso anos famoso, né? Suzana Richthofen foi dele. E aí hoje são 20 cursos apenas. Acho que são 20, 22 cursos superiores que são aceitos para o ingresso na Polícia Científica. E, já que a gente está falando do ingresso na Polícia Científica, também por força de lei existem 3 tipos de peritos oficiais de natureza criminal. O que eu sou é perito oficial de natureza criminal. Sim. Dentro desse rol de perito oficial de natureza criminal, nós temos o perito criminal, que sou eu, o perito médico legista, todo mundo médico legista, né, abrir o corpo e tal, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o trabalho deles, que não se resume só em abrir corpos, né? Sim. E o perito odontolegista, que é o que a gente ouve menos falar. Mas é um dos mais, para resolver a coisa é esse, né? Que faz a identificação por meio da arcada dentária. Né? Eu acho muito impressionante. Importantíssimo. Eu tinha uma contenção aqui, assim, ó, no dente. Eu falava assim, se eu pegar fogo, gente, vocês buscam o códigozinho aqui que vocês me acham. Inclusive, o caso do padre dos balão foi por causa da carga dentária. Acharam o corpo dele? Uai, acharam, não disseram que era dele. Foi a carga dentária. Eu também não fiquei sabendo, não. Pois é, gente, pesquisa, dá um Google aí, viu? Não estou mentindo. Eu não sabia disso, não. Mas aí, o odontologista, ele faz a identificação humana, né? Em caso de tragédias, como de Brumadinho, né? A gente, inclusive, teve peritos aqui de Goiás, peritos e auxiliares de autópsia, que o governo do estado de Goiás ofereceu, né? E o governo de Minas aceitou, mandou o pessoal para lá para ajudar na força-tarefa de identificação
porque o pessoal daqui é altamente especializado em desastre em massa, identificação de corpos carbonizados, esqueletizados, em decomposição avançada. Então eles... E em Brumadinho, muito... né, sei lá, depois de 3 meses, sobrava só o osso só, né? Porque era lama, umidade. Sim, inclusive eles fizeram trabalhos científicos sobre como foi a decomposição, que ela foi bem atípica, né? Ela foi fora mais rápida? dos padrões. Eu não sei te dizer como que foi, mas eu lembro que foi bem fora dos padrões, eles fizeram o trabalho deles lá. Entendi. Então, a condição daquela lama propiciou uma decomposição diferenciada. E isso a gente encontra assim, em alguns lugares, assim, alguns corpos que saem do que está na literatura propriamente normal, dita, né? sabe? Até porque a literatura ela serve como um guia, né? É como um guia, mas é um guia muito forte, né? Mas alguns casos fogem, assim, casos que também estão previstos na literatura, mas são mais raros, como saponificação e outros tipos de preservação do corpo, né? Ô, Olegário, antes de você continuar falando como esse percurso que você fez para entrar, só se você quiser responder depois, porque senão eu vou esquecer a pergunta. Tranquilo. Explica pra gente, porque tem muita gente que não sabe o que um técnico faz, um perícia. Um perito criminal. Perito criminal, tá vendo? Até esqueci na profissão. O que um perito criminal faz em si? Beleza. Porque ótimo. o povo sabe o que é CSI, sabe o que é essas séries, porque muitas das vezes não pode ser parecido, muitas das vezes não é o real, né? Não, o real não é. Já vão quebrar o mito. Né? Infelizmente. Nossa, eu já tava pensando em entrar o Grissom aqui. Eu já tava pensando em pensar o concurso. Ó, Bones ali, Eu ó. já assisti o CSI todos. Eu não assisti nenhum. Podia ter trago minha mãe hoje. Todos. Minha mãe ia amar, cara. Porque minha mãe, eu chamo ela de agente laser. Tanto que ela vê essas coisas. De Rocha, ela é fã. Que legal. A gente brinca que a gente é a CSI Piqui. Mas a polícia é diferente, assim, como eu disse, eu nunca assisti um CSI. Sim. Mas a gente ouve, e como as séries são feitas, né, elas não levam muito em consideração a realidade dos fatos e até por conta do limite de tempo ali, um episódio de 40 minutos, uma hora, então tem que desenrolar do início da trama até o final em 40 minutos, uma hora, então não dá tempo. Então, o nosso caso, o que o perito criminal faz? Eu vou te responder objetivamente, mas vou te colocar o perito criminal, onde que ele fica na estrutura aqui no Brasil da segurança pública. Tá? Aqui no Brasil, nós temos as polícias estaduais, né? E a Polícia Federal e a Guarda Municipal. Eu vou me ater à Polícia Estadual. Polícia Estadual, nós temos a Polícia Militar, que é a polícia ostensiva, que é uma polícia que está fardada, está com a arma ostensiva do lado de fora. E ela serve para quê? Para prevenir o crime ou, em o crime acontecendo, mitigar os seus danos. Basicamente isso que é a Polícia Militar. Polícia Civil. A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Científica, são polícias judiciárias. O que quer dizer isso? São polícias que produzem provas para o judiciário. A Polícia Civil produz, por meio do delegado de polícia, que é a autoridade policial, produz um documento chamado inquérito policial. Então o delegado produz um inquérito policial. O perito produz outro documento, que é o laudo pericial. O laudo pericial, se a gente consegue atuar junto com a Polícia Civil, que é o ideal, é o melhor dos mundos, hoje em dia a Polícia Científica de Goiás trabalha junto com a Polícia Civil, muitas vezes junto ali na investigação e tal, mais ou menos igual acontece nos filmes mesmo. Esse caso mesmo recente da Amélia foi dessa maneira, né? Então, quando a gente trabalha junto com a Polícia Civil, o nosso laudo, ele é inserido dentro do inquérito policial do delegado. E o que o perito faz? O perito chega numa cena de crime e analisa todos os vestígios, analisa o cenário, se houver vítima, analisa o corpo da vítima. É uma dúvida que muita gente tem. O perito pode mexer no corpo? Claro que pode, né? Um objeto que está ali, objeto no ponto de vista científico, né, que está ali, e que
tem muita informação sobre o crime, como que ele aconteceu, quando aconteceu, até quem perpetrou o crime. Uma dúvida que eu tenho é, a polícia civil é como se fosse o detetive e o perito criminal é a pessoa que analisa as provas. Então, a figura do detetive aqui no Brasil, ela fica... Não existe. Uhum. Mas então ela fica meio. A parte de investigar, a gente fala que a investigação cartorária é da Polícia Civil. Ou seja, de interrogar testemunhas, perguntar à vítima sobrevivente, no caso da vítima ter sobrevivido. Uhum. No caso de olhar documentações, é a Polícia Civil. Entendi. Então o delegado fica com essa parte, que é o inquérito policial. O perito criminal fica com a cena de crime, que é como você vê nos filmes, entrar, analisar, não, o cara, ou então você vê a lesão no corpo da vítima e fala, não, o cara era canhoto, essa lesão foi feita por um instrumento pérfuro cortante de tal largura, possivelmente, tal. Essa é a parte do perito criminal. Coletar os estojos, que porventura tenha tido disparos de arma de fogo, coletar estojos, projéteis no local de crime, então tudo isso é parte do perito criminal. Coletar DNA, então tudo isso é parte do perito criminal. O trabalho da polícia científica, ele está voltado para um crime. Que tipo de crime? Por exemplo, assim, um roubo. A polícia científica vai investigar ou a gente está falando apenas suicídio, homicídio ou latrocínio, né? Lembra também? que quando eu falei que eu no meu concurso eu gostava das áreas de ciência da natureza, química, física, biologia, matemática, Sim, mas eu tive que estudar direito, tive que estudar ciências forenses, criminalística, medicina legal. Isso. Aí tem o CPP. Nessa parte. CPP é Código de Processo Penal. Ele começa lá no artigo 158 do Código de Processo Penal, ele fala assim: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Esse é o artigo 158. Vamos traduzir aqui. Eu vi só a cara. É a primeira parte do 158. Quando a infração deixar vestígios. Infração, crime. Quando fala infração, é crime. Independente. Então, quando o crime deixar vestígios, qual crime que você conhece que não deixa vestígio? Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. O que é exame de corpo de delito? É a perícia. Então, quando o crime deixar vestígios, será indispensável a perícia. Então, o corpo de delito não é o corpo em si da pessoa. Não. É o corpo junto, né? Isso, Gente, garoto. não sabe disso, não. Corpo de delito é o conjunto da obra do criminoso. É a que ele deixou ali no cenário, aquilo lá é o corpo de delito. Não, então, beleza. Delito é crime também, né? Delito Eu vou tentar separar pra minha área. Sim. Porque eu trabalho com empresa, então na empresa lá tem um negócio chamado missão, visão e valores. Sim. Que é o que essa empresa é, o que essa empresa significa. E para muitas empresas aquilo lá é uma coisa bonitinha, para todo mundo ler, para todo mundo E nem ver. se aplica. E não se aplica, obviamente. Nesse caso que você falou, no artigo 158, você falou, né? 158 do CPP. Do CCP, não é também... Vamos supor assim, vieram aqui na minha casa, assaltaram, roubaram meu computador, roubaram minha geladeira, roubaram minha televisão. Não vem um policial coletar o perito coletar digital, DNA. Me dá aí as filmagens. Existe esse trabalho? Claro, nós temos aqui em Goiânia 3 grupos. Nós temos, antigamente chamava DPE, Departamento de Perícias Externas, e hoje chama Departamento de Perícias de Local de Crime. O Departamento de Perícias de Local de Crime, ele tem alguns grupos especializados. Vou citar alguns só. Lá, local de crime, perícias que atendem local de crime. Nós temos o perito que fica só no laboratório, fazendo exame de DNA, fazendo exame em droga, temos em balística, em arma de fogo. Então nós temos vários laboratórios. Hoje eu acho que temos 14 laboratórios aqui na Polícia Científica de Goiás. E nós temos os peritos de externa, que são os de local de crime. Então, os peritos de local de crime, nós temos o grupo
de atendimento a perícias especializadas em trânsito, que é o que ocorreu no viaduto da T63, por exemplo. Então é um grupo especializado em crimes de trânsito, perícias em crimes de trânsito. Então temos esse grupo. Temos um grupo especializado em perícias ligadas a homicídio, feminicídio, latrocínio, morte violenta, de modo geral. A gente chama de homicídio de modo geral, mas são todos esses crimes que eu citei. Temos o de engenharia forense, então um desabamento, aquela rampa do Rap Mix que caiu no Serra Dourada, foi o pessoal da engenharia forense nosso que atendeu. O carro lá da T63, lá do viaduto, também os freios foram checados pelo pessoal da engenharia nosso, né, da engenharia forense. Então tem várias áreas. Tem a perícia de local de crime ambiental, né, que, por exemplo, alguém desmatou ou mudou um curso hídrico, né? Também tem a perícia de local também. E tem a perícia, a seção especializada em atendimento de crimes contra o patrimônio, que é quando uma residência é furtada, por exemplo. Então, se uma residência é furtada, tem que ter perícia? Sim, tem que ter perícia. Mas o perito pode, vendo um crime, ele pode ir lá pegar, eu posso ir lá pegar minha maleta, abrir e começar a fazer perícia? Não posso. Isso que eu ia te perguntar agora. Não posso. Todo quanto é tipo de acionamento, vocês vão. Tipo assim, independente do tamanho da coisa, igual você falou do viaduto, foi uma coisa grande. Tal. Foi uma coisa que chamou atenção, na verdade, isso, né? E quando é coisa pequena, por exemplo, o Lucas citou, vem aqui e roubou o iPad dele. Vocês praticamente não veem. Se você for na delegacia registrar a ocorrência e o delegado requisitar a perícia, nós vamos. Nós atendemos 100% das requisições feitas. Então, por exemplo, crime de trânsito, houve vítima fatal, vamos ter perícia. Entendi. Crime de trânsito, houve vítima fatal, tem perícia. Crime de trânsito, houve vítima grave, gravíssima, fica a depender da requisição, da representação de um parente da vítima ou da própria vítima e o delegado requisitar a perícia. A perícia pode ser requisitada basicamente por três agentes: o promotor de justiça, o juiz de direito e o delegado de polícia. Entendi. Esses três podem requisitar a perícia. O perito, a gente fala que ele não age de ofício. Eu não posso eu mesmo vi uma coisa errada e ir lá fazer a perícia. Tem que vir de cima, vem a Polícia Civil requisita, né? A Polícia Civil requisita a Polícia Científica, o meu chefe da Polícia Científica vai me designar para fazer essa perícia. É diferente, você tem que ser provocado a agir. Exato, é igual o juiz também tem que ser provocado. Tem que ser provocado. O juiz não vê duas pessoas público em litígio e fala, não, peraí que eu vou julgar. Não acontece isso. Acontece, isso é ótimo também. E assim, Olegário, e no começo você teve alguma dificuldade? Porque você tem estômago em certas coisas, né? Ô Nando, eu não sei se você se lembra, mas quando eu era seu professor, eu desmaiava ao ver sangue. E aí você pensa. Mas... E aí você pensa, pode fazer pergunta. Você decidiu virar perito. Decidi. Aí você viu o post no Facebook, isso aqui é pra mim. Exatamente. Nossa, não, isso depois de ter desmaiado. Ele viu, desmaiou, voltou. Mas o engraçado é que quando eu decidi, não, vou prestar esse concurso e vou ver no que dá. Aí eu peguei, fui fazer passei na prova. Primeiro, comecei a estudar medicina legal. Quando você começa a estudar medicina legal, você já começa a ver ali foto no livro, na internet. Na época não tinha tanto perfil de Instagram falando de perícia, não tinha essas. Instagram tava ainda, né? Então, assim, a gente, no estudar, eu já vi que eu tinha perdido um pouco daquela coisa que eu tinha estudando, mas eu não sabia como é que ia ser a primeira vez que eu visse um cadáver de verdade na ocorrência. E aí eu passei no concurso, fui para o curso de formação. Todo mundo que passa num curso policial, ele entra para um curso de formação para saber como, para aprender a portar-se como policial. E aí no curso de formação, eu comecei a aula é todinha, gente arrebentada o tempo inteiro, né? Tinha até não vou nem descrever as cenas. Mas eram cenas assim bem pesadas. E eu vi que eu não passei mal com aquelas cenas. Apesar de que, se fosse em outro contexto, eu com certeza passaria mal. E aí,
Eu já tô embrulhando o estômago só de você falar aqui, você nem citou E eu nem citei, né? Aí eu fui pra... Aí fui empossado, nomeado, empossado, e começa a gente seguindo os peritos veteranos, carregando maleta pros caras mesmo, pra aprender com eles. Badeco, né? É quase um Isso. estágio. Aí a gente fica ali 1 mês, 2 desse jeito. Aí, cara, foi assim, experiência muito boa, assim, de você poder entrar num lugar que você nunca entrou na vida, que você não conhece ninguém ali, e você contar a história que aconteceu ali só com o que deixaram. Então isso é tão fascinante que eu acho que eu não tinha tempo de pensar no emocional, sabe? E quando eu fui para o meu primeiro caso, de verdade, eu mesmo, como perito responsável pelo caso, foi o caso de uma menina que morreu eletropressionada, que a gente fala eletrocutada, né? Mas eletrocutada, para nós peritos, é uma palavra errada. É eletropressionada. Eletrocução é uma execução, é a cadeira de rodas. Ah, sim. É quando você usa energia elétrica para matar alguém como uma pena. Ah, sim. Então, o nome correto, se eu enfiar o dedo na tomada aqui e morrer por uma energia artificial, eu fui eletropressionado. Então, essa menina, ela foi atravessar ali a Avenida Anhanguera, e tem aqueles guard-rail, né? Sim. E por acaso, aquele guard-rail, ele estava em contato com um poste de iluminação, e o poste de iluminação tinha um fio descascado por dentro do poste, ou seja, estava tudo ali energizado. E ela, na hora que vai atravessar, uma menina de 16 anos, morre eletropressionada ali na Anhanguera. E esse foi o meu primeiro caso. Então, assim, e é engraçado que na hora que você fica sabendo, você tá lá no alojamento, você recebe o chamado, parece que liga o seu objetivo, sua cabeça vira totalmente objetiva, você já vai pro local pensando, o que eu não posso esquecer? É um caso de eletropressionado, tem que olhar isso, eu tenho que observar tal coisa e tal. E aí na hora que você chega no local, que tá ali corpo de bombeiro, tem funcionário da equipe de energia, da empresa de energia, tem populares a rodo. Inclusive eu posso contar algumas histórias de populares que são bem interessantes. Então assim, você perde essa questão do emocional ali na cena do crime, nunca tive problema. Já dentro da minha pergunta que eu fiz, já que você falou que você conta uma história vendo e tal, é muita suposição? Você vê a cena do crime, suponhamos que o Lucas pegou esse copo, jogou ali e tal. Vocês vão na suposição? Ou, tipo assim, já é tanta experiência que você chega assim, poxa, foi isso, aquilo outro? Não, tem muita coisa que a própria experiência, o próprio estudo da literatura, né, do que os livros contam pra gente e do que a gente vê também, a gente já deduz ali na hora. E só que o perito, ele, ao contrário do famoso detetive dos filmes, né? Que no filme o detetive já fala, esse aqui o cara tava com uma roupa vermelha, certeza. Deduz umas coisas assim que, né? A perícia é muito cautelosa para falar qualquer coisa. A gente só vai afirmar alguma coisa se a gente tiver embasamento científico para poder dizer tal coisa. Porque é científico, né? Exatamente. Não é achismo. Exatamente. Tanto é que tem uma coisa para perícia, para toda investigação que você for fazer, chama epitâmetro de Quintiliano. São 7 perguntas que você tem que responder. É o que, quando, por quê, como, por que meios. São 7 perguntas. Dessas 7 perguntas, só tem uma que a perícia não responde, que é o porquê. O porquê eu não estou preocupado. E nem sempre também o porquê é verdadeiro também. Porque o porquê, ele é subjetivo. Eu sei que, olhando para a cena, eu sei que o cara matou, que eu sei o tipo de lesão, eu sei o tipo de instrumento que causou aquela lesão, sei há quanto tempo, eu posso determinar há quanto tempo essa pessoa está morta, eu posso determinar um monte de coisa. Se tem mancha de sangue no teto, eu posso dizer alguma coisa sobre isso. Como que as manchas de sangue estão configuradas, isso me diz muita coisa. Mas eu não posso dizer o que levou esse autor a matar. Eu posso dizer quem foi o autor com a perícia criminal, mas não consigo dizer, por meio da perícia, que é objetiva, que está ali em cima dos dados materiais, eu não consigo dizer por que a pessoa cometeu esse crime. Que levou ele a Quem é que fica com a resposta do porquê? A Polícia Civil, o delegado.
Porque aí ele vai entrevistar um monte de gente, vai saber realmente por quê. E o porquê Então, também, essa é a ele questão. pode ser distorcido, né? Durante, por exemplo, o julgamento, o advogado de defesa pode inventar um porquê novo ou criar um porquê para ter um julgamento diferenciado para o cliente dele. Pode sim. Pode sim. Faz sentido. E na resolução do crime, a gente não está interessado mesmo no porquê. É porque as pessoas querendo saber assim, por que essa pessoa pulou do prédio? Ou por que essa pessoa matou o outro? Mas o crime aconteceu. O fato já aconteceu, né? Tipo, a Amélia já é morta, já, né? Não tem o que fazer mais. Sim. Eu queria fazer uma pergunta com relação. Você falou sobre o seu primeiro caso, que teve populares em volta e tal. Eu não tô querendo ser generalista, mas as pessoas percebem uma certa frieza do perito criminal durante esse estudo. Mas essa frieza, esse distanciamento, ele é importante pro seu trabalho, Claro, né? é fundamental. Tipo assim, você não tá ali chorando a vítima, você tá ali tentando descobrir quem que é o autor do crime. Exatamente. A gente, se a gente tivesse envolvimento emocional com cada caso, que seria péssimo pra gente, né? Mesmo para as nossas vidas, e outro que a gente não conseguiria fazer a análise objetiva dos fatos. Então, assim, é fundamental que para análise dos casos a gente tenha esse distanciamento emocional. Veja bem, o distanciamento emocional não é que a gente seja frio em todos os aspectos da nossa vida, né? Mas a gente ter essa objetividade no atendimento de uma ocorrência é fundamental para que a gente possa analisar calmamente, minuciosamente cada detalhe. Então, é muito importante esse distanciamento. O que é diferente de ser frio no nosso dia a dia. E vamos lá, no contexto aqui, se um crime acontecer com um membro da minha família, eu quero um perito cuidando o mais objetivo possível, porque eu quero que ache o autor. Claro. Né? Claro. A minha vontade é de justiça ao meu ente querido. Não, se não trate aí. Porque, tipo assim, tem isso, né? Tem que cuidado com o corpo. Não vira assim. Não... Você falou uma coisa importantíssima. Tem gente que lógico, a gente entende porque ali a família tá ali com o emocional ligado ao máximo, né? Dependendo do crime, é tipo assim, ali foi-se uma família. Exatamente. E aí a gente entende essa parte. Só que a gente está lá na cena do crime para investigar o crime justamente para chegar à verdade dos fatos para aquela família, né? Dar uma resposta para a sociedade. Então, assim, o melhor dos mundos, assim, é que aconteceu um crime, uma fatalidade, qualquer que seja, preserve o local. Preservar o local, isolar o local é fundamental para que o perito criminal consiga chegar a alguma resposta. Não é que sem a preservação o perito não chega a uma resposta, chega também, mas é mais difícil. Então, quando a gente preserva o local, isola o local, o perito criminal tem matéria-prima para trabalhar. A matéria-prima do meu trabalho é o local de crime isolado, são os vestígios que estão ali no local. Então, quando eu costumo, até já verbalizei isso para alguns parentes de vítimas de ocorrências minhas, falei assim, tô aqui tentando, investigando o caso do seu filho, eu tô tentando chegar aqui no autor. Mas quando chega o familiar é realmente uma situação complicada. Quando você fala do familiar, eu lembro só do Manela de Oliveira, quando assassinaram o filho dele. O Valério Luiz. O Valério Luiz. Na notícia, né, na reportagem, aparece o Manela de Oliveira gritando, né, berrando. Eu lembro disso assim, como fosse hoje, eu vendo essa reportagem, porque é algo assim, nossa, que tipo, mataram meu filho. E é algo tipo assim, que dói de ouvir. Você, como perito, lá no local, você passa por isso também? Dessa menina foi o primeiro que eu tive, que eu era responsável, é o primeiro local que eu tive que chegou o familiar na hora. Agora você imagina os familiares, pai e mãe da menina, chegando lá com a menina de 16 anos, morta na Avenida Anhanguera, jogada no chão. Então, assim, é de cortar o coração, mas você tá ali com o objetivo ligado, né? Com a sua parte mental objetiva ligada. Então, você segue. Eu, por exemplo, eu não posso permitir que o familiar
adentre ao local. Ah, mas eu sou o pai. Agora não, você vai ter o seu momento. Nesse momento a gente precisa pegar o maior número de provas possível, então aguarda um momentinho e tal. Então, assim, mas corta o coração. É igual, você falou de sentimento, né? Por exemplo, eu tenho... Popular demais atrapalha, né? Igual... Sim. Tipo assim, o familiar não pode chegar perto. E eu tenho um exemplo pessoal. O meu tio veio a falecer, caiu no rio. E saiu uma notícia num blog. Aí meu tio, de bruço, né, na beira do rio. Aí o que me chamou a atenção foi o pessoal da perícia conversando um com o outro, sorrindo. Aí eu fiquei puto demais. Só que eu pensei o seguinte, eu falei, cara, pra ele é uma coisa normal. É o dia a dia. É o dia a dia dele. Depois eu entrei em mim e falei assim, pô, é o dia a dia dele. A gente cuida muito disso, viu, Nando? Porque você tem que pensar o seguinte, uma perícia geralmente dura ali, pode durar 40 minutos ou pode durar 6 horas. Então você, como perito criminal, com sua equipe ali, é lógico que assim, a gente se policia o tempo inteiro para não cometer isso. Mas às vezes assim, cara, o seu cérebro tá ali, você tá no plantão de 24 horas, 48 horas e um momento desse pode acontecer. Não é o ideal, não é o correto em respeito à família, você tá certo de falar isso, mas o trabalho pericial ele é muito exaustivo, inclusive para a cabeça da pessoa que está ali, né? Então a gente tem alguns momentos assim que a gente se policia para não ocorrer uma coisa dessa, sabe? Porque a gente entende o lado familiar, porque você acabou de perder um familiar e tem ali um profissional que parece que não está dando atenção ao caso. Isso é muito ruim. Mas é um trabalho muito exaustivo, o do plantonista, né, de ir até o local e tudo mais. Eu, quando era plantonista, eu gostava de fazer 48 horas seguidas. Meu Deus. Entrava 7 horas de um dia, 7 horas do outro dia, 7 horas do outro dia que eu ia embora. Tem que lembrar, a gente tem em Goiânia, Goiás, morre gente todos os dias aqui. Felizmente tem melhorado bastante, mas Goiás E assim, no mesmo caso, teve alguma coisa que já te deixou muito pesado? Algum caso que falou assim, você, porra, caralho, isso aqui tipo, mexeu contigo? Por mais que você tenha aquela experiência de você não se envolver, você tá lá mantendo o foco. Não é que eu não vejo vocês frios, porque você tá focado, é o seu trabalho. Realmente, você não precisa ter um sentimento ali, porque você precisa ser frio e focado, né? Precisa, é necessário. E tipo assim, teve algum caso que mesmo você sendo frio, na necessidade do seu trabalho, você ficou assim, poxa, cara, meu Deus, saca? Tipo, tocou em você? Eu costumava dizer que não, né? Que não tinha esse caso, não. Mas teve um caso em novembro do ano passado, novembro de 2022, em que uma menina saiu para comprar pão no domingo de manhã e desapareceu. Essa menina chama Luana Marcelo. E aí ela saiu lá no Madre Germana. Madre Germana é um setor que tem uma parte em Goiânia e uma parte em Aparecida. Um é em Aparecida, o outro é em Goiânia. A GO 040 divide ao meio lá os dois. E aí ela saiu para comprar pão e não voltou. Quando foi achar o corpo da menina, chegaram no cidadão e ele indicou onde estava o corpo da menina. E a gente foi para lá. E aí esse caso eu lembro que me impactou porque, primeiro, foi uma perícia que a gente chegou lá de manhã cedo e saiu anoitecendo. Então aí que eu te falo do tempo decorrido, né? O tempo que a gente gasta, que a gente fica ali e a gente fica concentrado no caso. E aí quando a gente foi fazer a escavação para encontrar o corpo da menina, a menina estava dentro de um bloco de concreto. Eu lembro desse caso. E aí, dentro do bloco de concreto e carbonizada. Nossa. Então, assim, foi um caso em que a gente olha e fala, gente, mas como que a gente tem uma capacidade dessa de fazer isso, né? Então, assim, foi um caso que acabou chocando bastante, assim, pelo modo como foi feito,
o autor foi identificado, aí é que eu falo que a perícia é interessante. Esse corpo, mesmo carbonizado, mesmo concretado, enterrado, ainda foi levado para o IML de Goiânia. Nossos colegas peritos médicos legistas fizeram a coleta de material genético do autor dentro das partes íntimas da menina e conseguimos levantar o material genético. A amostra foi levada para o laboratório de DNA, foi levantado o perfil genético do cidadão e chegamos à autoria que realmente era o Reidmar. E aí, beleza, fechou o caso. Mas o crime, você falou pra mim que acharam o corpo porque o autor falou que tava chegaram ali. No autor, então teve no o trabalho suspeito, de da investigação Polícia Civil. e Exatamente, e a chegou polícia científica confirmou. Confirmou Porque que era a pessoa ele falou assim, mesmo. não, eu falei que foi eu, mas eu menti. Eu tava pressionado, falei que era eu, confessei. Mas não era eu. Aí o DNA comprovou, era ele mesmo. E aí o que acontece? Isso foi em novembro do ano passado. Em janeiro desse ano, 2023, né? Janeiro de 2023, a Polícia Civil chega a outro crime que esse mesmo cara tinha cometido em 2017, se me falha a memória, 2018, 2017. E aí eles chegam nessa casa que ele teria enterrado essa outra menina que já tinha 5 anos. Chega lá, começa a fazer a escavação e começa a achar a alçada de outra menina. Então, assim, o cara tinha um modus operandi que ele alugava uma casa, pegava uma menina, levava para essa casa alugada, cometia a violência sexual, matava essa menina, enterrava no quintal e, como era uma casa alugada, ele entregava para o dono da casa com o cadáver da vítima. A gente não sabe se ele cometeu isso mais vezes, né? Mas esses 2 casos foram desse jeito. E a menina tinha quantos anos? Eu não lembro a idade das duas, mas eram muito novas, assim, infância para pré-adolescência. Nossa. Cara, eu fico meio assim... 10, 12 anos, resumindo. Né? Fico impressionado com o trabalho de vocês, porque eu trabalhei na digitalização dos processos do estado de Goiás. Tinha processo antigo e tal, então eu vi muita foto pesada. Então, igual, por exemplo, tem um que não sai da minha cabeça. Eu queria saber como você agiria se fosse o seu caso. Que era a gente lá, eu tinha que revisar o processo, né? Que digitalizou, eu acabava lendo os processos e tal. Aí acharam uma mala de viagem, mais ou menos desse tamanho assim. Abriram, tinha o corpo esquartejado, tipo o cara da IOC. Uhum. O corpo esquartejado. 1 quilômetro à frente, tipo era estrada de chão, 1 quilômetro à frente, acharam um saco com a cabeça dentro do corpo. Uhum. Tipo assim, como você tem estômago pra agir numa situação dessa? Tranquilo. Você falou do cara de yoga, eu vi Tranquilo. Eu vi um post da Elisa Matsunaga comendo sushi essa semana. Meu Deus. Ela falou assim, comendo sushi há muitos anos já, esquartejando japonês. Eu achei assim, um negócio tão macabro. Que contexto horroroso. Nossa senhora. Meu Deus. Nossa senhora, não, peraí. Quando eu falo que é tranquilo, assim, é porque são casos que a gente pericialmente é muito rico de elementos para a gente trabalhar em cima. Quanto mais as pessoas tentam fugir da perícia, mais vestígios elas deixam. Então, por exemplo, matou, picou, colocou na mala, levou para não sei aonde. Isso tudo ele vai deixando rastro. Sabe? Tem gente que quer ser o mais esperto de todos e cria uns crimes que deixam muito mais vestígios pra gente do que se simplesmente a pessoa fizesse nada. Entendeu? Então, assim, para nós, pericialmente, é muito rico uma cena dessa, né? Então, e assim,
com relação ao trauma, o choque, uma morte é sempre uma morte. O que foi feito depois com o cadáver ele tá ali deixando mais rastros pra gente. Entendeu? É nesse sentido que eu falo que é tranquilo pra gente. Esse cara é estômago de aço demais. A gente já... Mas não, eu acho que minha próxima pergunta fala sobre isso, inclusive. Porque também tem a adrenalina de achar o autor, né? De resolver um crime. Isso é muito. Como é que foi isso? A primeira vez que você resolveu um crime, você como perito, como é que foi isso pra você? A gente teve um caso em Aparecida de Goiânia, eu e um colega meu, de que ele era o dono da perícia, mas eu cheguei na perícia primeiro que ele. E a gente chegou lá como um caso de suicídio. A gente foi chamado para um caso de suicídio. E aí eu aproveito para falar que, por exemplo, nós tentamos evitar uma coisa chamada viés de confirmação. Que é por exemplo, se eu vou para um lugar entendendo que é um caso de suicídio, pode ser que eu internalize essa ideia de que é suicídio. Entendi. E que, por exemplo, alguns vestígios que me indiquem para um homicídio e um suicídio forjado, eu não percebo essas nuances. Então isso se chama viés de confirmação. Então o perito... Tem isso pro suicídio, mas também tem pro coautor também, né? Sim. Se você tá lá investigando um negócio e você já tem noção que uma pessoa é autora, e se você não investigar de direito, você pode descartar um coautor também que participou do crime, né? Então, tipo assim, esse viés de confirmações é importante, tá? Isso. Então a gente evita ao máximo o viés de confirmação. Então, quando me chamam para uma ocorrência de suicídio, eu vou pensando que é um homicídio. Uma morte violenta que eu vou ter que analisar tudo para chegar à conclusão de se foi homicídio ou não, ou suicídio ou não. Então a gente foi chamado para esse suicídio, como suicídio, né? Chegando lá, aí o colega, eu ia chegar primeiro que ele na ocorrência, a perícia era dele. Mas aí na hora que eu cheguei no local, eu já liguei para ele, já falei, ele chama Agenor. Falei assim, Agenor, pode esquecer, isso aqui não é suicídio não, isso aqui é homicídio. E aí ele chegou, a gente começou a levantar ali os elementos, né, a fazer a perícia, e de pronto a gente já tinha até aquele momento era a suspeita de que o autor era o marido. Ou seja, era um feminicídio. Mas era suspeita. Aí, com os exames periciais, confirmou-se que ele era o autor e ele foi preso. Nesse dia, ele saiu preso no mesmo dia por outros motivos, né? Ficou preso, era na noite de sábado. A gente deve ter terminado a perícia na madrugada do sábado para o domingo. Deixamos a casa isolada para continuar a perícia no domingo. E ele foi preso por outro motivo. Nessa noite ele já saiu de lá preso. E no dia seguinte a gente terminou os nossos exames e já comprovamos que ele era o autor. Aí quando a gente comprovou que ele era o autor, ele já assumiu e já cumpriu a pena dele. Foi para cumprir a pena. Tem isso, né? Você tá lá averiguando um homicídio, ou no caso o suicídio aí, e o autor tá em volta, né? Ele tava lá. Tipo, aquele nesse negócio... caso aí, ele tentou parecer que era suicídio? Sim, no momento em que a gente foi chamado como suicídio, e ele permaneceu na cena como suicídio, chorando. E por que era parecido com suicídio? Oi? E como é que era parecido com suicídio? Por que ele inventou ela enforcou a mulher? Não, foi morte por faca. Mas morte por faca é suicídio? Tem muitos casos de morte, de suicídio com faca. Não é tão comum, mas temos casos. Temos casos. Igual aquele caso lá da cantora gospel que acharam morta no mato e o marido ficou de teatrinho chorando. Passou umas 3 horas e confessou que era ele. Os caras querem... Não dá, velho. Flor de lis?
Não. A cantora. Esse é o contrário. É o contrário. Esse é o contrário. Ela foi achada morta no meio do mato. contrário. Aí o marido foi junto com a polícia, fez mó teatro, deu escândalo, showzão mesmo que ele fez. Aí passou umas 3 horas. Ah, não, fui eu que matei ela. Ciúme. Achou que ela tava traindo ele. Aí foi e matou ela. Você falou sobre o trabalho do médico legista. Sim. Como é que ele é diferente do trabalho do perito? Como é que é isso? Sim. Começa da formação. O médico legista tem que ser graduado em medicina, passar num concurso, fazer o curso de formação policial para médico legista, e a atuação deles é da pele para dentro do corpo. A minha atuação é da pele para fora. Então eu atuo no corpo da vítima. Vítima morta. Eu não posso atuar na vítima viva. Né? Vítima viva é médico legista. Isso é uma coisa interessante porque todo mundo pensa que médico legista só mexe com morto. Ele atua com as pessoas vivas. Eu não sabia disso. Então, o corpo de delito que eu falei mais cedo, né? É exatamente É o isso. médico legista que faz. É o médico legista que faz. Exatamente. Eu Então, não sabia disso. qualquer pessoa que se envolva numa briga na porta da distribuidora aqui, se for para parar na delegacia, vai para o IML para registrar o corpo de delito. Qualquer pessoa que é presa com droga ou presa com qualquer coisa, vai para o IML para fazer o exame cautelar. Também é o médico legista que faz. Qualquer pessoa que é vítima de PSD, que a gente chama, que é prática sexual delituosa, crime sexual, qualquer pessoa que é vítima de PSD vai fazer exame de corpo de delito. Então, o 80% do trabalho do médico legista é com vivos. 20% é com cadáveres. Então, o médico legista com cadáveres, ele mexe da pele para dentro e nós, policiais, peritos criminais, da pele para fora. Então, num local de crime, cabe ao perito criminal, primeiro, registrar toda a cena, verificar todos os vestígios, por exemplo, a disposição dessa mesa, como é que ela está, os copos que estão aqui, quem pode ter usado, se tem alguma possível arma que compatível com as lesões que eu encontro na vítima, quais e quantas lesões, quais são os tipos dessas lesões que eu encontro no corpo da vítima, isso é a cargo do perito criminal ali no local, porque ali no local eu ainda consigo correlacionar as lesões com coisas que estão aqui no cenário. Então eu preciso, por exemplo, uma coisa que a gente faz é despir o cadáver em busca de lesões que estejam em regiões mais escondidas no local. A não ser que seja um local em via pública, por exemplo, onde vai expor o cadáver, até bom a gente falar, é um crime de vilipêndio de cadáver, quando se fotografa o cadáver, a gente vê muito em redes sociais, hoje já estão borrando, já estão, né, mesmo assim... Tem uma rede social aqui em Goiânia, inclusive, que posta foto... um vídeo completo lá e eu fiz, não tem condição. É um crime chamado vilipêndio de cadáver, tá? Então, assim, para evitar o vilipêndio do cadáver, a gente evita de despir o cadáver ali na via pública. Mas no local interno, assim, a gente vai, despe para ver onde tem lesões, onde tem... ou até a gente encontrar uma arma escondida com o próprio cadáver, né? Então a gente tem essa parte do perito criminal, que a gente vê as lesões e correlaciona com o próprio local. O ideal é, o perito foi lá no local, fez a perícia, fez o exame. O exame do médico legista chama necrópsia. O do perito chama perinecroscopia. Perinecroscopia é a necrópsia em volta do perímetro do corpo, muito bem dito. E então eu fui lá e fiz meu exame de local e fiz a perinecroscopia. Então eu conheço onde era o ambiente, o que tinha lá, como que estava, tudo mais, a posição do cadáver, eu sei, tudo. O médico não sabe isso. A hora da morte, quem define? Os dois. Os dois? Os dois. Um confirma o outro. Um confirma o outro, exatamente. Como é que vocês confirmam isso, cara? Tipo, pô, isso aqui fulano morreu, tipo, às 6 da tarde, você olha pra ele, pô, meio-dia ele morreu. Tem vários... Porque Goiânia tem pouca amplitude térmica em Goiânia, né? A gente começa o dia 17 e vai pra 42 à tarde. E foi bom você falar isso porque os fatores ambientais mudam demais a decomposição de um corpo, né? Um ambiente fechado, sem ar-condicionado, é uma estufa. Então, assim, um cara que morre num barraco,
com o pé direito de 2 metros, teleternite, e tá ali morto no barraco fechado, cara, esse corpo vai decompor rapidamente. Por outro lado, um que foi morto num pasto, sol a pino e tal, vai desidratar rapidamente. Outro que foi morto e foi jogado num rio, diferente. Então, quando a gente vai determinar desculpa falar os termos, tá? É cronotanatognose. Cronotanatognose. Sua mãe. Crono, tempo, thanatos, morte, gnose, conhecer. Então, cronotanatognose é saber o tempo da morte. O curso de perito, ele vem com a língua latim junto. Você tem que... Você estuda latim e grego, aí depois você pode ser perito. Então, quando a gente vai fazer a cronotanatognose, a gente tem que levar em consideração o ambiente que esse cadáver é encontrado para saber os sinais que a gente está verificando para poder estimar o tempo de morte do cadáver. E aí a gente faz análise no local, perito criminal, o corpo é levado pelo auxiliar de autópsia até o IML, lá é entregue para o médico legista, que aí ele vai fazer a sua leitura de tempo de morte e elas convergem, a do perito e a do médico legista se convergem. O ideal que eu estava falando antes é que o perito criminal que fez ali o exame de local e a perinecroscopia, ele chegue do local e vá para o necrotério acompanhar a necrópsia do médico. Porque aí o perito e o médico legista ficam conversando e trocando informações. O médico legista fala dos achados que ele encontrou, né, nos corpos, e o perito criminal explica como que foi a situação em loco, como que estava lá, o que tinha, a posição do corpo, como é que estava. Então, assim, é muito importante quando o perito criminal e o médico legista se encontram lá na sala de necrópsia. E, Olegário, tem quanto tempo você já está nesse... 7 anos, fazer 8 anos. Nesses 7 anos, como é que a tecnologia mudou para ajudar o seu trabalho? Tipo assim, você começou era de um jeito, hoje está mais fácil de outro... Sim, a evolução do seu trabalho em si. Então, vamos lá. Banco de perfil genético, que assim, tem resolvido casos demais. Eu já citei aqui o caso da Luana Marcelo. Sobre o banco. Sim. A gente fez uma entrevista com um advogado criminalista um tempo atrás. Certo. Aí a gente chegou nessa questão do banco genético. E ele falou que mesmo eu tendo cometido um crime de ordem sexual, hediondo, enfim, eu não sou obrigado a fornecer o meu DNA pro banco. Sim. Essa é verdade? No Brasil vigora o preceito de que você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então é isso. Agora, se não foi você, geralmente você fornece. Se você não fornece, isso já é um indício. É tipo o bafômetro. Você não quer, não? Tá bom. É tipo o bafômetro. Você não quer soprar, não? Não. Você já está se julgando. Então, assim, o próprio não fornecer já é uma informação pra gente. Né? Entendi. Mas, claro, pra gente fazer, a gente pega o termo de coleta lá, a pessoa assina, né? A não ser condenados. Condenados, aí é compulsório. O próprio juiz que manda, a gente vai lá, a gente acabou de fazer no complexo prisional de Aparecida 1.000 condenados. Nossa, que 1.000 condenados. A gente coletou DNA de 1.000 condenados lá. E, como eu disse, eu fui chefe lá do IML de Aparecida de Goiânia. Todo mês a gente coleta lá no IML, que é o complexo prisional, fica na cidade de Aparecida de Goiânia. Então a gente faz coleta de condenados todo mês. Todo mês. E quem é condenado por crimes hediondos e tal, tem um rol lá taxativo de crimes que são permitidas as coletas compulsórias, e aí a gente faz as coletas, insere no banco de perfil genético. Quando esse cara é solto, se ele cometer um novo crime, a gente já acha ele direto. Então já chega nele direto. E aí não importa se ele comete o crime aqui em Goiás, no Maranhão, no Pará, o banco é integrado. Ainda não são todos os estados que estão integrados, mas sim, é integrado com outros estados. Nós temos aqui um caso, se me permitem,
Mas que ele tem que investigar um suicídio aqui, ué. O que aconteceu? Ele estralou o negócio aqui. Que porra é essa? Ai, ai. Credo, aí. Você até explicar que cavalo não acha chifre. Aqui em Goiás teve um caso que também envolveu a perícia, aliás, a perícia foi fundamental nesse caso. Foi o caso de um estuprador em série. Não, esse aí é o serial killer. O estuprador em série, ele chama Wellington. O caso foi o seguinte, ele estuprou uma mulher, a vítima foi à delegacia, da delegacia ela foi encaminhada para o IML de Aparecida. O médico legista fez coleta de material genético na cavidade vaginal dela e encaminhou para o laboratório de DNA. O laboratório de DNA fez levantou o perfil genético do cidadão, do autor, e colocou no banco. Beleza. Primeiro crime desse perfil genético. Não deu match com ninguém. Match é a coincidência, né? Igual o Tinder lá, né? Então tem esse primeiro caso. Segundo caso, uma outra mulher foi estuprada em Aparecida de Goiânia, foi levada para a delegacia, da delegacia para o IML, médico legista fez a coleta na cavidade vaginal dela, mandou o DNA do autor para o nosso laboratório, o laboratório fez o levantamento, perfil genético, inseriu no banco e deu match com o primeiro. Então esses dois casos eram do mesmo autor. A polícia científica já informou a polícia civil. Nesse caso, a polícia científica informa a polícia civil, esses dois casos foram perpetrados pelo mesmo autor. Aí cabe à polícia civil. A polícia, de posse dessa informação, esse crime aconteceu no tal bairro, tal horário, e dizia que o cara estava desse jeito, e não sei o que, estava de moto, não sei o que. Esse outro estava assim, assado, foi no tal bairro. Então, a informar. Tá vendo tanto que a polícia científica e a polícia civil trabalham juntas? E aí, de posse dessas informações, a polícia civil começa a procurar o cara. E nisso foi mais uma mulher, mais outra. Quando chegou na 8ª, a polícia civil já prendeu o cara. Nossa. Chegou no cara. Aí chegou no cara e aí como só existe uma possibilidade, hoje em dia também a gente não divulga o rosto dos criminosos, dos suspeitos, né? A não ser que seja para que novas vítimas apareçam, né? E foi o caso desse Wellington, por isso que eu posso falar o nome dele, porque foi amplamente divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, e ocorreu justamente isso. Outras mulheres vieram e a gente foi encontrando coincidências genéticas dele. Hoje eu acho que já está em 37 casos de estupro cometidos por ele. Isso. Então é uma amostra do quanto o banco de perfil genético é importante. Uma das, né? Tem casos demais. Eu poderia ficar aqui falando casos e casos do banco de perfil genético que solucionam casos. Que aí eu volto no que você perguntou, né? Sobre soluções tecnológicas, né? A tecnologia de alguns anos atrás a gente não teria conseguido solucionar se não fosse o banco de perfil genético. Agora a gente tem o Banco Nacional de Perfis Balísticos, que foi inaugurado em abril do ano passado, é super recente. E a gente acabou de solucionar ligar um caso de Goiás, que ocorreu em Corumbaíba, sul do estado de Goiás, em que criminosos daqui de Goiás saíam de Goiás para cometer crime em Minas, matava, roubava lá e voltava para Goiás. Eles não praticavam crime em Goiás, eles praticavam em Minas. Aí eles voltavam para cá e numa dessas voltas o COD, que é o Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar de Goiás, confrontou com eles, os 3 caras foram mortos, 2 policiais militares foram feridos, um no ombro e outro na cabeça. Foi amplamente divulgado, você deve ter visto isso nas mídias sociais, o tenente Castro com um tiro na cabeça, ensanguentado. E aí, esses 3 caras foram mortos no confronto, as armas foram encaminhadas para a gente, da perícia. No nosso laboratório foi feito o escaneamento desses projéteis expelidos por essas armas, inserido no nosso Banco Nacional de Perfil Balístico, e deu match com os projéteis que foram usados em 4 homicídios lá em Minas Gerais, na cidade de Paracatu, e mais 3 homicídios tentados. Então, você vê, a gente consegue correlacionar crimes
que de outro modo, sem tecnologia, a gente não conseguiria. Não tinha solução antes. Não teria solução. Vou voltar. Rapaziada, estamos voltando agora, né? Na pausa. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Se você gostou muito, deixa aquele comentário. Manda um abraço pro Olegário, pra mim e pro Lucas, né, Lucas? Exatamente. Se você quer saber de algum caso que aconteceu nos últimos 7 anos aí em Goiás, conversa com nós aqui que nós conversamos com o Olegário. É isso. E talvez a gente traga o Olegário de novo aqui pra poder responder essas perguntas que você deixou aí nos comentários, inclusive. E um abraço pra você. Olegário. Quando eu descobri que você virou policial, né? Certo. Eu vi um post de você prendendo uma galera. Como é que foi isso aí? Sim, foi uma situação. Esse caso é interessante, Nando, que mostra bem eloquente no sentido de mostrar que o perito criminal ele é um policial. Então, além de ser perito, né, eu sou um policial. E eu sou um policial 24 horas por dia. Nesse dia, eu estava no meu carro, estava de folga, e visualizei uma situação de um cara com uma arma branca dando voz de assalto a um cidadão. E aí, eu de pronto já parei e dei voz de prisão para o cidadão. Ele fugiu, consegui persegui-lo, né? Ele acabou se deitando e eu efetuei a prisão ali. Era um cidadão que estava foragido do sistema penitenciário já, e é bem elucidativo nesse sentido de mostrar que o perito criminal ele é um policial a mais no sistema da segurança pública do estado de Goiás e do Brasil, né? Então, em que pese o fato de que alguns estados o perito criminal não é um policial. No estado de Goiás, o perito criminal é um policial. Eu, por exemplo, sou um policial civil fora da Polícia Civil. Então, eu sou policial civil fora da Polícia Civil, dentro da Polícia Científica. Mas nós somos policiais. Mas se um dia te chamar para ser civil, você tem que ir. Não posso. Eu sou perito criminal. Eu sou policial civil, mas eu sou perito criminal da Polícia Científica. Ah, sim. É um pouco complicado, mas é isso aí. Não deixa de ser um policial. Você falou um negócio importante. Você falou que você é policial 24 horas por dia. Então, se um policial qualquer, civil, certo, federal, rodoviário federal e tal, se presenciar uma situação de crime, um delito, e ele não fazer nada, é um crime também. A não ser que coloque a vida dele próprio em risco. Mas eu tenho a obrigação de agir. Não, é porque esses dias pra trás vi um caso na internet que tava rolando uma briga na rua. 2 caras trocando soco, aí tinha 2 policiais assim, a galera foi nos policiais e falou, mano, os caras tão brigando. Aí o policial falou, chama a polícia. Mas aí... Liga pra viatura. Não, a gente tem a obrigação de agir 24 horas por dia, 7 dias por semana. Inclusive, posso ser requisitado agora, inclusive, para fazer a atuação pericial, né? Ou a ação policial mesmo. Né? Teve até o caso daquele rapaz que o cara tava apontando a arma pra ele e o povo achou uma policial lá, né? Eu vi isso. Tipo assim, o povo vai lá, não, liga pra polícia. Ela ainda deu umas bicudas no cara. Eu vi isso. Tipo assim, o povo, mas você tem que pensar no cansaço dela. E o povo, mas... Tipo assim, se você é policial... Ser policial, meu filho, é o dia inteiro policial, meu brother. E além do mais que ela tava fardada. Eu acho que ficou feio pra ela. Ela tem agredido o cara também, tipo... Sobre esse contexto, sobre se chamar a qualquer hora, eu pensei que tem um momento no ano que os crimes aumentam, ou um momento no ano que os crimes abaixam, ou não tem nada a ver isso? Olha, a gente, com a nossa experiência, a gente tem dias da semana que tem certo tipo de crime, dias da semana que tem outro tipo de crime. Por exemplo, finais de semana a gente tem mais crimes violentos do que durante a semana, dado o fato de que tem exposição de bebida alcoólica, eventos festivos, né? Então a gente tem uma quantidade maior de eventos violentos. E durante o ano também, aí também a mesma regra, épocas de festividades, geralmente aumenta-se o número de crimes. E também
também aumenta viagem e tudo mais, crimes de trânsito Crime de também. trânsito também. Então tem essas sazonalidades aí durante o ano, durante a semana, né? Tem isso mesmo. É igual eu trabalhava no teleconsulta. Dia de Natal e Ano Novo, ninguém passava mal, não. Era o dia inteirinho o povo ligando. Dava feriado, ninguém tinha nada. Ó. Não tinha ligação pedindo Interessante. consulta. Não tinha. Tipo, Natal, feriado, o povo tava tudo de boa. Se o mundo fosse um eterno Natal, não tinha ninguém. Ixi, não tinha ninguém, não precisava de consulta e tava de boa. E o que você acha que aumenta esses crimes? Por que tem esse aumento de crime, por exemplo, durante um ano? Na sazonalidade do ano? É por conta das festividades, o abuso de bebida alcoólica, drogas ilícitas, isso faz com que tenha essas curvas, né? Da ascendência e... Pessoal, o dia de semana, geralmente, que a grande maioria das pessoas está trabalhando, ocorre menos crime violento. Entendi. Você falou que seu trabalho começa quando você é provocado, né? Sim. Se alguém aciona a polícia científica para poder investigar um crime. Você viu que tem uma diferença, né? Eu, como perito criminal, é assim. Agora, eu, como policial, não. Não, sim. Mas quando é que seu trabalho de perito criminal finaliza? Quando é que a investigação finaliza? Olha, ela finaliza quando tem o trânsito em julgado, né? Quando acabaram-se todos os recursos ali para o suspeito, né? Pro autor do crime. Foi julgado. Uhum. O caso foi julgado. Só que eu não fico sabendo quando os meus casos são julgados. Então, em tese, eu posso ser notificado pelo judiciário para comparecer numa audiência em qualquer momento. Então tem esse papel também. Você vai também participar do julgamento. Sim. É a minha próxima pergunta. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não precisa ir no julgamento. Porque o que a gente escreveu ali no laudo já foi suficiente para o promotor entender o que era o caso, para o advogado de defesa, para o juiz, para o júri popular, né? Que crimes dolosos contra a vida é o júri popular que julga, não é o juiz togado. Então, quando o laudo por si só já... ou o caso está ali, não sobraram muitas dúvidas, não se requisita o perito criminal. Agora, quando há alguma dúvida, alguma interpretação dúbia ali, de qualquer que seja das partes, aí o perito criminal é intimado a ir à audiência, prestar esclarecimentos. Só que aí quando a gente é requisitado, tem que vir com a notificação, com 10 dias de antecedência, com todas as questões a serem feitas para a gente. Então a gente recebe essas questões antes, porque imagina, você tem um monte de casos e tudo mais, aí você simplesmente cai lá numa audiência, você nem lembra do caso, então você recebe essas questões, que a gente chama de quesitos, e aí você comparece à audiência e presta os esclarecimentos ao juiz, promotor, ao advogado, né? Ou seja, as partes que estão ali, e ao tribunal do júri, inclusive. Você já entrou em alguma... Como, vamos supor assim, igual você fala que tem muitos populares, assim. Teve alguma confusão com popular? Alguma vez? Popular... É o famoso curioso. O curioso, isso. O repórter do momento, né? Ontem aconteceu comigo isso. Eu tava voltando de uma festa que eu fui ontem, eu e uma amiga, a gente dentro do carro assim, aí passando por uma ponte assim, tinha um pessoal entrando no mato assim, em volta da ponte assim. Aí eu olhei assim, uai, o que tá acontecendo? Aí nós parou o carro assim devagarinho pra poder observar o que tá acontecendo. O cara tava catando fruta. Beleza. Era super emocionante. Super emocionante o negócio. Legal. É sobre... Voltando um pouquinho ao assunto que a gente estava... Do judiciário? Do judiciário. Certo. Sobre perícia privada. Ah, sim. Como que acontece, por exemplo, você foi lá, fez a perícia, aí o cara o autor do crime foi lá e pagou Perfeito. uma perícia particular. Você tem que dividir com essa perícia o que você encontrou, as provas que você encontrou, ou eles têm que
produzir as Faz próprias. seu trabalho aí e eu faço o meu. Não, vamos lá. Foi interessantíssima sua pergunta. Perícia particular, perícia judicial é uma coisa. Essa perícia que você está falando é feita pelo assistente técnico. O nome não é perito, ele é assistente técnico. Por exemplo, eu fiz a perícia do cadáver aqui, né? Do caso. Toda hora tem um cara morto aqui, você tá vendo, né? E eu visualizo ele bem. Você foi aqui. no banheiro, não esquece de pular então, não precisa mais não. Então, temos aqui esse caso. Eu fiz a perícia, fiz o meu laudo. O assistente técnico, que é o perito particular, ele só pode atuar depois que a minha perícia foi concluída. E autorizado pelo juiz. Ele tem que ser admitido pelo juiz, ou seja, como se o autor ou a vítima não concordou com o meu laudo, e aí constitui-se um perito particular, que é o assistente técnico, para reavaliar a perícia, refazer uma perícia. Essa perícia tem critérios. Por exemplo, os vestígios utilizados, analisados, eles estão sob a custódia do Estado. Quem é do Estado sou eu. Por que o perito criminal, perito oficial, ele é um funcionário público? Porque a gente tem que ser isento. Eu não posso estar nem para um lado nem para o outro. Eu tenho que olhar, avaliar e dizer o que eu estou vendo. Esse é o meu trabalho. Então, o perito assistente técnico, ele tem um lado de quem está pagando. Primeira premissa. Não quer dizer que ele vai faltar com a verdade, mas ele tem um lado, né? Então, quando ele é contratado, ele vai ter que analisar os vestígios que está sob a guarda do Estado, ou seja, com a perícia oficial. Então ele tem acesso aos vestígios e a lei é clara na presença de um perito oficial. Então tem que ter um perito oficial do lado dele para ele fazer a perícia. Mas eu digo para você que foi uma das melhores coisas que aconteceu, foi surgir a figura do assistente técnico, acho que surgiu em 2008, não tinha. Então assim, o que o perito falava era a verdade. E com o advento do assistente técnico, e essa possibilidade de uma perícia externa, ela faz com que a perícia cresça, com que a gente realmente... Minha intenção não é provar que eu estou certo, é chegar à verdade dos fatos. Então, assim, se uma outra pessoa, que seja um assistente técnico, chegar a uma verdade que eu... Cara, somos humanos. É o negócio da concorrência também. Não é uma concorrência nesse caso, né? Mas é negócio. Uma empresa que é um monopólio. É um double check. Isso, é um double check. isso. Exatamente, uma redundância. É importante. Voltando ao assunto dos populares, cara. Eu queria fazer uma pergunta sobre o julgamento. Agora de novo. você espera. Agora Vamos você aos espera. populares, os curiosos. Ele tá curioso com os curiosos. Poxa, o diretor já me cortou. Você quer Não, mas cortar é porque. também? Eu te falava pra você que eu queria fazer uma pergunta. Agora você segura. Então, perdão, vai. Tô brincando, pode fazer. É o mesmo contexto do diretor, vai lá. Não, é porque a gente falando sobre o julgamento, quando eu fui estudar, porque a gente vai fazer entrevista com você, Certo. eu fui tentar entender o trabalho do perito criminal, e obviamente estou entendendo só agora, mas quando um advogado de defesa ia, como fala, tentar defender o cliente dele, utilizando as provas que o perito criminal coletou, ele tentava tirar a prova dele do contexto. E o que apareceu para mim foi cadeia de custódia. Ah, ótimo. O quão importante é isso pro seu trabalho? Fundamental. Lembra que eu falei que a matéria-prima do meu trabalho é o local preservado? Uhum. O local preservado é o começo da cadeia de custódia. Cadeia de custódia, o que é isso? Vamos supor que isso aqui, esse equipamento aqui esteja envolvido num crime. Cadeia de custódia é a história desse vestígio do começo, na hora que ele foi admitido ali no local como um vestígio relacionado com o fato, até o descarte dele quando o trânsito em julgado do caso. Então, durante esse tempo todinho, esse vestígio vai ficar de posse do Estado. Uhum. Certo? Eu vou fazer os exames nele, tenho que guardar ele para que o assistente técnico possa também examiná-lo. Então, eu não posso simplesmente, fiz a perícia e joguei fora.
Então, eu Tirou a tenho que- fotinha, coletou É. o swab. Muitas né? vezes, assim, porque o local de crime em si é um local efêmero, ele vai se desmanchar logo depois. Então, assim, muitos vestígios vão, a mancha de sangue vai embora, porque vai ter que lavar, aquela casa vai ter que ser usada depois, o comércio vai ter que ser usado, a rua vai ter que servir ao propósito dela de trânsito. Então, assim, alguns vestígios vão se perder. Mas aqueles vestígios que dá para o Estado guardar no meio de uma cadeia de custódia, a gente guarda. Cadeia de custódia hoje, com o advento do pacote anticrime, que foi, se não me engano, em dezembro de 2020, foi sancionado. Hoje, lembra do artigo 158 que eu falei? Sim. Ele era só só aquela frase, né? Hoje ele tem o 158A, 158B, C, D, E, F, onde vem descrito toda a cadeia de custódia, como que o perito criminal tem que fazer a cadeia de custódia, como que o Estado tem que providenciar essa cadeia de custódia. Para quê? Para que os laudos periciais não sejam derrubados. Um caso muito famoso mundialmente sobre a cadeia de custódia, que na verdade é sobre como manipulou o vestígio, mas envolve um pouco de cadeia de custódia, que a cadeia de custódia também prevê o correto manuseio dos vestígios, de cada tipo de vestígio, é o caso do O.J. Simpson, né? Que ele era ali, tinha tudo para ser condenado e foi descartada a possibilidade por conta de um erro da perícia local. Não, e esse caso, que foi o crime do século passado, né? Uhum. Tem até aquele Peoples vs. O.J. Simpson, que é Isso. sensacional essa série. Recomendo pra todo mundo, porque não apenas pela história, do contexto da história, mas os atores Ele era também foram. O John Ele era Travolta. uma personalidade, né? Ele era o cara, né? Exatamente. Ele era tipo. Era ator, era jogador. É como se fosse o Neymar cometesse um crime. Mas ele já cometeu. Outro exemplo. Não, deixa eu ver aqui. O Kaká! Não, o Kaká também. O Kaká não. O único crime que ele cometeu foi dar dinheiro pra igreja. O único que ele cometeu foi ser bonito demais. Mentira. Gente. Foco, gente. Foca. Mas, tipo assim, é um caso famoso mesmo de Sim, cadeia de emblemático, custódia. emblemático. E aí depois foi descobrir que Com o aquele policial caso- era racista. E aí E aí o cara que. Depois ele confessou, né? O O.J. Simpson, né? Num livro. Na biografia dele. Na biografia dele, se eu tivesse feito. Se eu tivesse feito é ótimo, né? Ainda teve a perseguição, né, no Ford Bronco dele. Sim. Esse filme é sensacional. Essa série é sensacional. Então, assim, aquele caso, a gente costuma dizer que os casos emblemáticos servem pra gente estudar até os nossos próprios procedimentos, né? E aquele caso serviu para mudar o procedimento da perícia no mundo inteiro, né? Foi um divisor de águas, antes dali e depois dali. Igual aqui no Brasil, o caso Isabela Nardoni, né? Antes de Isabela Nardoni e depois de Isabela Nardoni. O que influenciou o caso da Isabela Nardoni no dia a dia, na perícia? A gente fala muito a gente até começou brincando aqui no começo do CSI Pequi, mas é o efeito CSI. É tratado como isso, efeito CSI. Essa série que veio falando sobre a perícia e outros que vieram depois, né? Mas o efeito CSI, que foi a exposição do trabalho pericial e uma certa glamorização do trabalho pericial, e aí muita gente que, eu quero ser perito, gente que nunca ouviu, eu mesmo ouvia pouco falar de perito criminal quando era adolescente, quando estava na faculdade, lembro de ter ouvido vagamente falar. Hoje não, todo mundo sabe que é um perito criminal, eu nunca conheci um perito criminal na minha vida, assim, né? Então, hoje a gente vive o efeito no Brasil pós-Isabela Nardoni, que foi um caso que teve uma exposição nacionalmente muito importante para a perícia criminal. Sim. Na perícia, quando os meninos estão conversando ali, na perícia, sou no assistente técnico, quando você tá com um material, sei lá, um pouco de célula, sei lá, de cabelo, Certo. embaixo do fio, só que você não tem material, tipo assim, necessário para você fazer duas análises. Tipo assim, não tem como você deixar material para assistente técnico vir fazer a análise dele. Existem provas que são irrepetíveis, que a gente fala, aí pronto. Deu Aí- para fazer uma vez só, era aqui. Só fez uma vez só, e a máquina não mente também. Geralmente esses preços são Isso. processados por Geralmente, não.
Pode fazer essa pergunta agora, não, desculpa. Dos populares. Eu esqueci. Tô brincando. Tipo, é igual o popular, o curioso. Muito atrapalha, pouco ajuda. Exatamente. Eu já tenho algumas histórias aqui de curiosos que são curiosas. Primeiro tem uma que era um domingo à noite, igual hoje aqui, né? A gente estava num evento, pós-evento festivo, igual eu falei, né? Era uma festa numa chácara na cidade de Senador Canedo. E houve um desentendimento lá e uma série de tiros e tinham 2 mortos. Um lá dentro da chácara e outro lá na calçada, lá na porta. E era uma chácara situada dentro de um bairro residencial. Então, quando a gente estava fazendo a perícia lá na chácara, o isolamento todo feito lá na porta, era umas 10 horas da noite quando começou a perícia, e a perícia entrou para a madrugada adentro. Inclusive, estávamos fazendo essa perícia, eu e um outro perito, que hoje ele é delegado federal, que é o perito Mário, hoje delegado Mário, e a gente fazendo essa perícia, e quando a gente vai lá para fora, para a rua, para fazer a perícia, uma cena me chama atenção, porque é normal, você está ali, o local isolado, fita de isolamento, aquela fita zebrada, e aí os curiosos se amontoam ali, né? Só que nesse dia me chamou muita atenção porque eles começaram a pedir pit dog, x-salada para chegar, e famílias com criança, tudo lá e Virou um comendo. evento. Estoura uma pipoca aí, gente. Exatamente. E aí você vê o quanto que as pessoas banalizam a morte, né? Ah, não sei se foi bandido, não sei se foi o quê. Cara, mas alguém perdeu a vida ali, né? O nosso trabalho é um trabalho que, como eu disse, muita gente pensa que a gente é frio, mas a gente trabalha com muito respeito às vítimas. Seja a vítima, que para mim, como perito criminal, eu não estou importando ali para aquele caso se o cara é bandido, se ele é criminoso, se ele é uma vítima inocente, um cidadão de bem. Ali eu estou para fazer a perícia, né? E quando a gente está no local de crime, a gente vê uma coisa dessa, a gente fica se perguntando o que está acontecendo com a sociedade, né? Como diz minha mãe, você fica embasbacado. Exatamente. Se vocês não falam nada, não... A gente atua da perícia criminal do isolamento para dentro. Eu atuo do isolamento para fora quando tem o crime de vilipêndio de cadáver, quando alguém está tentando tirar foto do cadáver. Aí a gente atua. Mas, via de regra, o que eu faço? Eu chego no local, aumento o isolamento, a área de isolamento, para preservar, inclusive, a imagem do cadáver, porque eu vou ter que movimentar ali, né, fazer a perícia. Então a gente aumenta para ter essa liberdade de trabalhar e não ter essa interferência de populares. Mas depois do isolamento, a gente atua dentro do isolamento. Aliás, o isolamento, tem até uma coisa interessante, um outro caso curioso que eu posso contar aqui, a gente atua dentro do isolamento. Esse caso de curioso foi a perícia mais fora da curva assim, que eu já atendi até hoje. Por quê? Lembra que eu falei que o perito médico legista fica no IML. Sim. E o corpo vai para lá. Nesse dia, estava de plantão a perita médica legista Catiúcia, lá em Aparecida de Goiânia. Eu ainda era da rua, né? Ainda não era chefe de perícia. Aí eu fui requisitado para fazer uma perícia de um cara que tinha sido a famosa que a gente chama de motinha do além. O cara simplesmente passou de moto, deu os tiros, o cara caiu na calçada e tá lá. Motinha do além. Ai, meu Deus. Aí Como é que ri do negócio desse? Motinha do além é sacanagem. Aí fui requisitado para fazer essa motinha do além lá. A gente chega lá. Não, Desculpa aí, mas isso é mesmo. Enfim, a gente tá saindo, na verdade, para ir para a ocorrência. Tava eu e o outro perito. Inclusive, fica a dica para vocês chamarem ele, perito Walker. É um dos mais conhecidos do Brasil inteiro aí, influencer e tal. Depois vocês sigam ele, perito Walker aí. E aí, tava eu e ele saindo, a doutora Catiúcia falou assim: Olegário, eu queria ir com vocês. Vai, doutor, vamos. Aí foi a médica legista, foi com a gente. Já começou estranho daí, né? Médico legista indo pro local de crime. Pode ir? Claro, né? Perito oficial também e tal. Aí fomos. Chegando lá, mais uma coisa interessante, peculiar. A perícia chegou primeiro que o SAMU.
A gente chegou, o SAMU não tinha chegado ainda. E aí, mas a gente estava com a médica. A médica podia dar o atestado de óbito e a gente começar a perícia. Que eu só posso começar a perícia depois do atestado de óbito. Eu não posso fazer eu não sou médico. Eu não falo se alguém está vivo ou morto. Então eu só posso começar a perícia depois que alguém atestou a morte da pessoa. E aí eu tinha uma médica. Falei, doutora, você pode fazer a gentileza de atestar a morte? Ela, faz assim. Quando ela estava calçando a luva, o SAMU dobra a esquina. Ela fala, não, então eles chegaram, pode deixar com eles. Beleza. Aí fizemos lá a perícia, eu estava lá fazendo a perícia, a doutora Catius fazendo um monte de perguntas sobre o local de crime, porque não é o métier dela, né? Ficou curiosa também sobre algumas coisas lá. E o isolamento aqui era uma rua que era um T. Você tinha uma rua aqui e tinha outra que saía para cá. Então, uma rua assim, outra que saía para cá, e o cara estava morto nessa esquininha aqui. E aí tinha isolamento aqui, isolamento lá naquela outra rua, certo? E eu fazendo a perícia aqui, agachado, analisando ali, tinha muita mancha de sangue, quando de repente eu vejo uma sombra se aproximando, vindo de trás de mim. Pensei, é o Walker, que é o perito que estava me ajudando, que estava com a doutora Catius no meu campo de visão. Na hora que eu olho, um senhor nada a ver. Eu falei, o que o senhor está fazendo aqui? Aí ele falou, não, eu estou indo para casa. Ele simplesmente entrou no isolamento e estava indo para casa dele, que era nessa rua que saía aqui. Então ele estava passando pela esquina, quase pisando nas manchas de sangue. Eu falei, não, o senhor vai retornar. O senhor vai retornar. Não, mas minha casa é ali. Eu falei, não, o senhor vai retornar. Aí ele falou, soltou a frase bonita, né? Eu sou vereador de Aparecida. Problema assim. Aí eu falei, então, o senhor, como político eleito, você devia estar dando exemplo para todo mundo que está atrás do isolamento ali, ó, cumprindo a regra. Aí fiz o policial levar ele até o fim do isolamento para ele dar a volta no quarteirão. Isso é uma situação emblemática porque o local de crime ele é do perito criminal. A gente, por exemplo, lá dentro, a gente fica... O policial militar muitas vezes está ali dentro, o delegado mesmo, agentes, a gente está trabalhando em conjunto ali, mas o local é do perito criminal. Qualquer um que atrapalhe a perícia nesse momento, a gente tem que tirar do local. Então, não importa se ele é vereador, se ele é presidente da Câmara, se ele é governador, se ele é... Não importa. Se ele é advogado, se é não sei o quê, o local ele tem que estar isolado e disponível somente para o perito de local. Teve um outro caso de curioso, que na verdade era um curioso, mas era o pai da vítima. E isso acontece, né, para a gente ver o quanto o trabalho do perito ali é perigoso. A gente nunca sabe se o autor está ali no isolamento, te observando a trabalhar. Ele pode estar observando, sabe quem eu sou, sabe, né? Enfim, coletando informações e sabe que eu estou trabalhando ali, coletando informações contra ele, né? Então, muitas vezes temos esse risco. Temos o risco também de que a cena de crime ela é muito dinâmica. É muita gente que junta ali e muita gente do seu lado também. Tem muita gente da Polícia Civil, tem muita gente da Polícia Militar. Então, esse caso era um cruzamento e aí estava tudo isolado. Um garoto de uns 15 anos de idade tinha sido morto também por uma motinha do além, dessas aí. E aí ele estava caído lá, lembro que tinha chovido, o sangue dele estava bem diluído, assim, escorrendo pro meio-fio, e ele estava na rua. Aí, de repente, um senhor entra na cena do crime também. Aí eu já mandei ele para lá, ele se identifica como o pai do menino. Aí eu disse aquilo que eu falei para vocês, eu tô aqui para investigar a morte do seu filho, coopera comigo que a gente vai ter mais informações e a gente vai chegar no autor que fez isso. Se tudo der certo, a gente chega no autor, mas eu preciso que o senhor vá para fora do isolamento. Primeira comunicação comigo foi desse jeito. Aí ele foi para fora do isolamento. Passa um pouquinho, ele volta para dentro do isolamento. Aí eu já falei mais firme com ele, coloquei ele para fora do isolamento. Da terceira vez,
Ele ficou grilado comigo, verbalizou algumas coisas lá, eu mandei ele embora, ele saiu pelo outro lado e foi embora, atravessou e foi embora. Falei, ó, o pai foi embora, não tá me atrapalhando mais, beleza. Aí tá, fizemos a perícia, na hora que a gente termina a perícia, que a gente tá entrando na viatura, um policial do GIH, que é o Grupo de Investigação de Homicídio de Aparecida de Goiânia, chega na porta da minha viatura e fala assim, Olegário, o pai do menino, ele parece que acabou de ser preso porque ele tava com o revólver do menino. Diz que a hora que o menino morreu, ele foi lá, pegou o menino de 15 anos, pegou o revólver que estava na cintura do filho, colocou na própria cintura e estava lá perambulando no local de crime, eu brigando com ele, né? E ele armado. Só que eu não fazia ideia disso. Então são muitos riscos que a gente corre, e aí por isso tem algumas pessoas que perguntam, perito usa arma, perito... Cara, quem faz a segurança do policial científico é o policial científico. A PM tem o trabalho dela, a Polícia Civil tem o trabalho dela, né? E quem garante a sua segurança no local de crime é o próprio perito criminal e a própria equipe do auxiliar de autópsia. Teve outro contexto de que o curioso também ajudou em algum sentido a investigação ou não? Tem alguns casos, não é raro não. Tem sempre alguém que quer dar uma informação, né? E essa informação é às vezes bem utilizada. E se você fosse falar para alguém que está assistindo a gente, como é que seria a abordagem desse curioso? Como é que seria a melhor abordagem dele nesse caso? É para um policial militar que tá em volta qualquer agente público que esteja no local. Seja o policial militar, seja o agente de polícia, seja o delegado, que é o mais propício para ouvir essa história, é o delegado, mas não estando delegado, procure o perito criminal, qualquer agente público que estiver no local, se a informação for importante, essa informação ela é necessária ser repassada. Tem um negócio também sobre as pessoas que estão em voltas não quererem dar informação também pro investigador. Tem. Porque, tipo assim, essa pessoa ali que foi morta, ela tem um histórico de crime, quem matou também, que viram, é um criminoso. Né? É um medo, né? Sim, o famoso sim, medo. Sim. Como é que vocês lidam com isso durante a investigação? A polícia aí fica mais a cargo da Polícia Civil. A gente conhece os métodos da Polícia Civil de investigação, né? Alguns métodos. Eles têm os métodos deles de coletar informações como pessoas não ligadas à investigação. Entendeu? Então... Porque é difícil alguém contar alguma coisa, às vezes, para o investigador. Mas se eu tô do seu lado e você tá de bermudão, de chinelo, de boné... É mais fácil eu comentar alguma coisa. Os policiais procuram os fofoqueiros. Então a gente tem esses protocolos de investigação e a gente consegue, como segurança pública, levantar essas informações no meio de populares também. Então tem um contexto do paisano ele em volta, então, né? Quase sempre. E, Olegário, a gente falou um pouquinho mais cedo, vamos falar de um caso recente, não sei se você pode falar muito, sobre o caso da Amélia. Certo. Tipo assim, o que você pode falar pra gente? Como é que ocorreu esse processo? Sim, o caso Amélia, que foi aquela garota que desapareceu lá em Aparecida de Goiânia, e ele é um caso bem interessante para a perícia criminal de Goiás e do Brasil, porque foi um caso em que a polícia científica, por meio do exame de DNA feito no material coletado na vítima, no corpo da vítima, chegou até o DNA do autor. Então a gente chegou ao DNA do autor. Só que esse DNA do autor foi inserido no banco de perfil genético, e esse banco de perfil genético já tinha o DNA desse autor, porque ele tinha cometido um crime no interior de Goiás em 2017. Então, dessa maneira, a gente conseguiu chegar, por meio da polícia científica, chegar no nome do autor. E aí a gente passou para a Polícia Civil, que fez a captura no mesmo dia do autor do crime. Então é um caso muito emblemático, né? A menina ficou desaparecida, ela desapareceu numa quinta-feira, o corpo dela foi encontrado no sábado por volta das 3 horas da tarde, na segunda-feira de manhã a gente já tinha o nome do autor.
de uma maneira inconteste, porque foi o exame de DNA que definiu, que demonstrou que era ele. Aí eu estive presente tanto no local de encontro do cadáver dela. De lá a gente foi na casa de um primeiro suspeito e também estava presente no momento em que o autor verdadeiro foi encontrado pela Polícia Civil. Né? Então a perícia criminal ela foi para e passo com a Polícia Civil, a investigação da Polícia Civil. Então sempre um trabalho das duas polícias em conjunto é uma sinergia. A polícia científica sozinha tem uma força, a Polícia Civil sozinha tem outra força. Se as duas juntam, é mais que o dobro da força das duas juntas. Porque ali está a investigação material e a investigação cartorária trocando informações ao mesmo tempo. Então, todos os locais desse caso, foram 5 locais que a perícia de Aparecida de Goiânia atuou, né, junto com a Polícia Civil, fez a perícia do veículo do primeiro suspeito, fez a perícia do corpo da vítima e quando o autor foi ser preso, a perícia também estava lá. Então a gente acompanhou a prisão do cara, fomos até o local em que ele teria perpetrado o crime, tanto o crime sexual quanto o crime de homicídio, e acompanhamos inclusive o interrogatório, perguntando qual foi o trajeto que fez e tal. E aí, com essas perguntas, o delegado lá no dia, o Dr. Eduardo Rodovalho, ele teve a brilhante ideia de falar para ele: então você vai me mostrar, porque ele falou que que ele tinha conduzido a menina na bicicleta. Até eu desacreditei na bicicleta. E aí o delegado falou: não, então você vai me indicar o trajeto que você fez. Ele foi indicando o trajeto. E é por isso que surgiu aquelas imagens. Aí a Polícia Civil foi vendo as câmeras de circuito de TV e conseguiu obter aquelas imagens. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que é o contexto do crime da Amélia? O que aconteceu? Ela foi abordada por esse autor? Como é que foi? Eu não tive acesso a... O que aconteceu do crime? Então, ela some quando ela ia buscar a irmã mais nova em uma escola em Aparecida. Certo. Ela saiu de casa para buscar a irmã e não retorna. E aí já começam as buscas e WhatsApp, Instagram, mostrando a foto dela, desaparecida e tal. Ela fica desaparecida a sexta-feira inteira e no sábado, numa rua de pouquíssimo movimento, num bairro lá de Aparecida de Goiânia, o corpo dela aparece no meio da rua. Então era uma rua asfaltada, mas de pouco movimento. O corpo dela simplesmente aparece lá. Super estranho. Como é que um corpo que está desaparecido há muito tempo aparece enrolado num lençol dessa maneira? O interessante é que a gente tinha o intervalo de tempo possível desse corpo ter aparecido lá, porque tinha gente que tinha passado, não tinha corpo, e tinha gente que tinha passado, tinha corpo. Então a gente sabia a faixa de horário em que esse corpo teria aparecido, certo? Então esse caso, aí depois a gente vai entender como que aconteceu desse corpo aparecer, né? Como foi dito na coletiva de imprensa, por isso que eu posso contar aqui, não há problema nenhum, porque já foi um caso exposto pela autoridade policial na coletiva de imprensa. O autor teria perpetrado o crime e depois ele retorna ao local no sábado e tira a vítima do local onde o corpo estava e coloca na rua. Mas ele estava a pé, ele não estava de carro. Então ele não foi o veículo que foi captado pelas imagens de TV. Mas isso só foi possível saber que o autor era o fulano de tal por conta do exame de DNA. Ele tinha cometido um crime em 2017 no interior do estado. A vítima foi à delegacia, foi ao IML, fez coleta de DNA do autor e aí levou para o nosso banco de perfil genético, ficou lá, estava lá. E aí quando ele comete esse segundo crime, o da Amélia, a gente coleta o DNA, joga no banco e a gente fica sabendo que é esse cidadão, indica para a Polícia Civil
E aí no mesmo dia É tão ele estava rápido, preso. é tão rápido assim a coleta pro resultado? Olha, é até uma coisa interessante, porque esse caso foi extremamente rápido. A coleta foi feita na noite de sábado. Os peritos o pessoal de Aparecida leva para o laboratório no domingo. Os peritos do laboratório passam o domingo trabalhando nisso, que hoje em dia, antigamente não tinha isso. Na época que eu fui gerente do Instituto de Criminalística, não tinha isso. O laboratório de DNA não funcionava 24 horas por dia, hoje funciona. Então os peritos rodaram o DNA dela durante a noite. Quando foi de manhã já tinha o DNA dela pronto. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Por quê? Devido à qualidade da amostra do material. Quando a qualidade está comprometida, a gente não consegue amplificar o DNA, aí são várias etapas do exame de DNA. Aí lá na frente é que você fica sabendo se deu certo ou não. Se não deu, você tem que voltar e começar todas as amostras tudo de novo e repetir todas as etapas. E aí deu certo, beleza. Se não deu, voltar. Então assim, o normal é demorar 3 dias, mais ou menos, 4 dias para sair o exame de DNA. Nesse caso, a qualidade da amostra foi muito boa. O fato dos peritos agora estarem em regime de plantão, o que a gente consegue dar respostas mais rápidas, né? Então a gente teve um caso muito exitoso e um dos mais importantes assim da perícia brasileira, de tirar um cara que estava como suspeito, eliminar ele como suspeito do caso e entregar o autor, E não rápido, suspeito, né? o autor. Foi muito rápido. Exatamente, muito rápido. E em que contexto que ele aborda a Amélia, o autor? Porque, tipo assim, ele encontra a Amélia na rua, ameaça ela de alguma maneira pra ela subir na bicicleta? Olha, essa parte, como eu te disse, é da Polícia Civil. Aham. E o porquê a gente não é da perícia. É. Mas, pelo que foi veiculado, com uma arma branca, por meio do uso de uma arma branca. Entendi. Isso. Aí tem imagens dele indo com ela de bicicleta. E o local que ele comete o assassinato e o local que ele deixa o corpo é longe do outro? cerca de 4 km de distância. E ele carrega Não, ele chegou a andar 6 km com ela de bicicleta. morta, Viva. 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 Ah, tá, mas eu tô Viva. falando assim, onde ele matou e onde ele largou o corpo são locais diferentes. Locais diferentes. Ele teria pego ela na região ali próxima à prefeitura de Aparecida Sim. de Goiânia. E aí ele comete o estupro. Aham. Depois de cometer o estupro, ele obriga ela a ir na bicicleta dele com ele e ele leva para esse segundo lugar, onde ele passa de novo à noite cometendo crime sexual com ela e perpetra o crime de homicídio. Eu acho que ele quer saber a distância da casa, como ele ter arrastado e deixado o corpo na calçada, se é distante. O local onde ela foi morta deixado. e o local onde ela foi Foi encontrada? encontrada. Não, foi na porta. Ah, entendi. Ele puxou ela para a porta. Ah, entendi. Essa casa estava fechada, aí ele pega e puxa ela para fora. Como é que a Amélia foi morta? Assim, como ela estava em decomposição, eu teria que ver o laudo cadavérico. Para eu te falar isso, teria que ver o laudo cadavérico que vai ser. Ainda não tem isso. Né? Foi para o judiciário já. Deixa eu aproveitar o gancho da decomposição e fazer uma pergunta. Como é que é a sua relação com o cheiro? Eu sei que isso, pra mim, no meu caso, é uma coisa complicada. Né? Eu não tô falando que eu sei cheiro de morte, mas eu tenho problema com cheiros. Como é que é essa relação? Como é que é o baque inicial disso? E como é que você tá hoje com relação ao cheiro? Acostuma? Então, eu lembro que quando eu passei no concurso, a gente tem uma madrinha de casamento que ela tem um amigo que é perito criminal, inclusive já é aposentado, e aí ele falou pra mim, ó, o cheiro é uma das piores coisas que a gente tem que lidar, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas o que a gente faz num local de crime de decomposição, a gente tem aquele Tyvek, que é aquele macacão branco, né? Uhum. Quente pra caramba. A gente emagrece, desidrata com aquele negócio. Mas ele previne da gente ter contato com substâncias, espirrar coisas na gente, tudo mais.
enfim. E a máscara. A máscara ajuda muito também, mas assim, lógico que não zera. O cheiro realmente é alguma coisa que incomoda muito, né? Mas é aquilo, você tá ali para trabalhar com isso. E a cena que eu te falei mais forte de cheiro é isso. É quando tem alguma pessoa que morre dentro de casa e só descobre que morreu depois de uns 4 dias porque o vizinho começou a sentir o cheiro. E aí quando você abre a porta e você entra naquela estufa, aquele calor com o cheiro todo que ficou ali, realmente é impactante. Eu lembrei de um. Não era um morador de rua, era um senhor que estava desaparecido. E ele foi encontrado dentro dos postes que estavam sendo instalados no Jardim América. Foi lá no Parque Anguera. No Parque Anguera. E só encontrou também por causa do cheiro também, porque ele tava bêbado, parece. E aí ele foi dormir Eu dormi lá e morreu cozinhado. E aí ficou lá, sei lá, durante não sei quantos dias. E aí foi encontrado com ele por causa do cheiro também. Sim. Eu imagino, tiraram o quê? Com um rodo, né? O cara lá de dentro, né? Nossa, só o líquido. Ô, Legaro, você dorme, cara? Você dorme bem? Porque é uma curiosidade, porque você mexer com a morte, por exemplo, se acontece algumas coisas assim, tipo, eu ver alguma coisa que mexe comigo, eu não durmo bem. Você que trabalha com isso, no começo era difícil dormir, hoje em dia você dorme tranquilamente? Nunca tive problema de perder sono por conta dos casos que eu atendi. E quando, por exemplo, lembra de eu falar que o trabalho do perito de plantão é 24 horas. Então eu entro 7 horas da manhã e só sai 7 horas da manhã do dia seguinte. E a gente ainda pode fazer 48 juntas. Então eu entro, passo um dia, passo o outro. Cara, a oportunidade que você tiver de descansar, você descansa. Então, assim, eu tô voltando de um acidente de trânsito onde a família toda morreu. É pesado isso? Pesadíssimo. Mas eu chego 3 horas da manhã no alojamento, o que eu quero fazer? Registrar os vestígios que eu trouxe do local. Trabalhar. Registrar os vestígios todos, correr para o alojamento, tomar um banho, deitar e tirar uma soneca o quanto tempo eu puder. Então, assim, a gente não perde o sono. A gente aproveita para a gente poder descansar, porque logo a gente vai ser acionado para uma nova ocorrência. E fora do plantão, então, aí é que eu não vou ficar me relembrando. Acho que a gente até tem alguma coisa no nosso cérebro que protege a gente não ficar pensando tanto nas ocorrências que a gente atendeu a vida inteira e tal. Muitas vezes eu passo com a minha esposa assim, eu falo, já atendi um homicídio aqui, um suicídio aqui, o cara caiu do prédio ali. Nossa, dos dois, né? Mas fora isso, corpo ali, ó. Só lembro assim, não, eu atendi um cara aqui e tal, mas teve um interessante também. Você vai falar, atendi um cara. Então. Atendi um cara. Mas É um service. você tá resolvendo um crime lá, você tá atendendo a vítima mesmo, né? A vítima. E fica um termo estranho, né? Porque às vezes a gente está conversando de perito, mas imagina que a gente tá aqui numa rodinha, todo mundo perito. E eu pego e falo assim, nossa, eu fiz um homicídio ontem, e aí quem tá no restaurante na mesa do lado não sabe que eu fiz um homicídio ontem. Como assim? Lucas E confesso ainda. confessando ainda. Então assim, a gente tem que às vezes tomar o cuidado do nosso linguajar, né? Ontem eu atendi uma ocorrência pericial de homicídio e tal. Mas, via de regra, a gente não fica pensando muito nas ocorrências que a gente atendeu, não. Eu ia falando de um caso que eu atendi, assim, tem até alguns casos que são curiosos, né? Inclusive foi, assim, praticamente na rua que leva até onde a Amélia foi encontrada, ali na mesma região ali de Aparecida. Mas tem o quê? Uns 5 anos atrás. Sim. E aí eu cheguei no lugar para fazer a perícia, tô lá fazendo a perícia, o cara tinha um churrasquinho na porta da casa dele, ele lá fazendo churrasquinho e tal. Chega um motoqueiro, chama ele pelo nome, ele olha, o motoqueiro pega e dá um monte de tiro nele e vai embora. Se evade do local.
E aí, como o motoqueiro deu um monte de tiro, alguns tiros pegaram no portão, né, da casa dele, da vítima. E aí eu chego para fazer a perícia, estou ali fazendo a perícia e uma das coisas que até é característica da perícia é a gente colocar a escala. Escala é aquela reguinha preta e branca que a gente coloca perto dos orifícios, assim, na parede e tal. Tem também os marcadores, aquelas plaquinhas amarelas com numeração 1, 2, 3, 4, que a gente faz para identificar os vestígios na fotografia. Tem o luminol também que vocês usam? Tem o luminol. E aí eu tô lá colocando as escalas, de repente eu tô colocando a escala no portão, nos orifícios do portão, né? Coloco no primeiro, coloco no segundo, na hora que eu vou colocar lá no terceiro, a dona da casa pega e lá de fora do isolamento, ô perito, o que foi? Ela falou, não, esse aí não é de agora, não é da semana passada, é tiro da semana passada. Que beleza. Que contexto. Que contexto. Mas aí você como perito, né, você vai lá, olha, vê se tem reticenticidade, eu vi que realmente estava meio enferrujado, e era compatível com semana passada mesmo, então... Olegário, obrigado por ter vindo aqui hoje. O papo foi muito interessante, né, Nando? Foi intenso, muito bom. Olegário, Se você quiser deixar uma mensagem demais, final cara. aí. Muito bom te rever, Nando. Prazer, Lucas. Se quiser deixar uma mensagem final em nome da polícia. Se quiser deixar também os Instagrams as redes sociais da Opa, polícia. sim. Pro pessoal... A Polícia Científica, o Instagram dela é Polícia Científica de Goiás, tá? Lá a gente mostra muito do dia a dia da Polícia Científica de Goiás inteiro, né? Tem ocorrências do interior, mostramos o quanto o nosso pessoal é capacitado, o quanto os peritos, médicos legistas, auxiliares de autópsias, fotógrafos criminalísticos, ainda tem fotógrafo criminalístico na Polícia Científica de Goiás, são capacitados. E o recado é: cuide de uma cena de crime. Se ocorrer um crime perto da sua casa, infelizmente, ou com algum parente seu, infelizmente, a melhor coisa que a gente tem a fazer é isolar o local de crime, até porque se você não isola, se você entra no local de crime, lembra que eu falei do pacote anticrime? O novo pacote anticrime, ele diz que só o fato de você entrar em locais isolados já é tido como fraude processual, que é crime. Então, assim, você está perpetrando um crime só de entrar no local que está isolado. Então, e além do que, você está levando para um local de crime material genético seu, cabelo seu, fiapo da sua roupa, impressão digital você pode sua. ser acusado por bobeira sua. Exatamente. E dizer que a polícia científica, infelizmente, a gente só atua em casos que são graves, gravíssimos, né? E a gente atua no momento de maior dor do cidadão. Então, por isso, uma das nossas premissas é trazer a verdade para o meio da ciência e com muito respeito às vítimas e a toda a sociedade. Olegário, prazerzão te ver. Prazer foi meu. Mais de 15 anos sem ver o cara evoluiu bastante. De 8 a 80, satisfação demais. Muito obrigado. Espero você ter gostado. Foi demais. Obrigado mesmo. Valeu, Queremos viu, você aqui de novo. Na próxima vez a gente trocar uma ideia legal ainda, Sim, né? sim. Chamar outro perito pra... O papo pode correr durante muito tempo ainda. Isso. E se você quiser ver mais conteúdos como esse, é só deixar o seu seguir aqui embaixo, ativar o sininho, porque a gente está sempre trazendo pessoas interessantes e papos interessantes aqui no podcast. E um beijo pra você, Deus te abençoe. E Beijo, até semana gente. que vem. Beijo. Sevana. Valeu.